Olá, pessoal! Vamos ter uns barulhos agora. Hoje vamos começar ciências sociais. Então, partindo das premissas básicas que norteiam a missão da universidade de atuar para o progresso da comunidade, para o fortalecimento da solidariedade entre os homens e para o desenvolvimento do país, a disciplina de ciências sociais visa contribuir para a compreensão da realidade global através do estudo da formação da sociedade contemporânea. Para isso, os objetivos dela se focam numa compreensão construída sob a perspectiva científica, a fim de permitir o entendimento dos principais problemas da sociedade capitalista a partir do desenvolvimento das seguintes competências: senso crítico e capacidade de contextualização, pensamento estratégico, visão sistêmica e consciência ética e social. Além disso, através das estratégias de trabalho e de avaliação, a gente tem que ter a oportunidade de aprimorar a comunicação e a expressão, o desenvolvimento pessoal e o trabalho em equipe. De forma mais específica, o objetivo primeiro de ciências sociais é levar a todos a compreender que o capitalismo é um modo de organização econômica e social construído historicamente e refletir sobre os fundamentos teóricos desse modelo de sociedade. Um outro objetivo tem a ver com o aprendizado dos diferentes princípios explicativos para os fenômenos sociais. Esses princípios abarcam diferentes estilos de pensamento e distintas visões de sociedade e de mundo. E, por fim, busca-se a formação de um profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive, e, principalmente, que reflita frente aos diferentes princípios explicativos sobre os problemas latentes do mundo contemporâneo. A propósito, o propósito disso é fornecer a vocês um conteúdo para acompanhamento de ciências sociais. A primeira questão que precisa ser colocada é: qual o sentido do aprendizado de ciências sociais na formação acadêmica? As ciências sociais se definem a partir da possibilidade de o homem contemporâneo entender a realidade social em que vive sob uma perspectiva científica. A sociologia, como ciência, é vista por Mills como um conhecimento capaz de conduzir o homem comum a compreender os nexos que ligam sua vida individual com os processos sociais mais gerais. A percepção que o homem comum tem da realidade social é marcada pelo seu cenário mais imediato, o do cotidiano, levando à formação de uma visão distorcida do todo. Ainda segundo Mills, a superação dessa condição de alienação se dá com o desenvolvimento do que se chama de imaginação sociológica, que permite usar a informação e desenvolver a razão. Liane também aponta que a realidade não se mostra em sua totalidade, que a compreensão abrangente do mundo depende da ciência. O autor concebe a sociologia como a autoconsciência da sociedade, pela sua capacidade de levar o ser humano a refletir sobre os rumos da vida social. Ao refletir sobre o sentido da sociologia, Giddens atribui a essa ciência um papel central para a compreensão das forças sociais que vêm transformando nossas vidas. Para ele, a vida social tornou-se episódica, fragmentária e marcada por incertezas. Sendo assim, o pensamento sociológico deve contribuir para seu entendimento. Todos nós vivemos em sociedade e, pela nossa condição humana, somos capazes de elaborar uma visão sobre o mundo e formular hipóteses e opiniões sobre os eventos sociais. No entanto, isso ainda não é ciência. O que vai caracterizar a reflexão científica sobre o social é a utilização de métodos adequados de análise e formulação de teorias. Mesmo sem ter estudado uma ciência, todas as pessoas conhecem certos fatos sociais. Os temas desse conteúdo, eles são familiares ao senso comum. Porém, a gente espera que todos superem esse senso comum para desenvolver uma reflexão mais elaborada sobre a sociedade que vivem. É importante salientar que o conhecimento científico é crítico, pois se esforça por descobrir bases sólidas e justificações claras e exatas, enquanto o senso comum limita-se ao conhecimento superficial.
Por ser uma ciência que se preocupa com o entendimento das regras que organizam a vida social, a sociologia desenvolveu um método de análise que buscam tornar a ação social humana explicável por meio de informações baseadas em conhecimentos precisos. O saber sociológico é organizado e isso se evidencia no empenho pela construção de sistemas que formam conjuntos nos quais os elementos estejam relacionados de maneira ordenada. Ainda, outra característica da sociologia é que seus conhecimentos são gerais, ou seja, trata-se de um conjunto de fatos e situações e não apenas de um estudo de determinadas circunstâncias isoladas. Desse modo, o conhecimento científico sobre o mundo social não é produto de uma sequência de acasos ou situações imprevisíveis. É preciso orientar a inteligência para certa noção de ordem social, pois a realidade social é capaz de ser observada, entendida e explicada à luz da razão. Ao explicar relações entre acontecimentos complexos e diferenciados, o conhecimento sociológico permite ao ser humano transpor os limites de sua condição particular e perceber-se como parte de uma totalidade mais ampla. Isso faz da sociologia um conhecimento indispensável no mundo que diferencia e isola os homens entre os grupos entre si. Mas, afinal, o que se estuda em ciências sociais? Então, a gente vai iniciar discutindo o processo de formação do pensamento científico sobre o mundo social. A gente vai procurar conhecer a sociedade capitalista na qual estamos imersos sob a perspectiva científica. Para tanto, será necessário refletir sobre os fundamentos desse modelo de organização social que se desenvolveu na Europa a partir do século XV. No segundo momento, a gente vai discutir rapidamente um conjunto de transformações sociais que ocorreram na Europa no século XVIII e que conduziram o sistema capitalista a se firmar como hegemônico no mundo. Em seguida, a gente vai discutir sobre as principais contribuições de autores clássicos da sociologia. A intenção dessa discussão é que a gente possa refletir conjuntamente sobre a pertinência das análises desses autores no entendimento do mundo atual. Além disso, a gente não pode deixar de discutir também a sociedade brasileira. Por isso, a gente vai abordar como se deu a inserção do Brasil no sistema capitalista, sua industrialização, sua urbanização, e a gente vai procurar entender de que maneira criamos um sistema econômico dependente de recursos e tecnologia externos. De posse das referências mais consistentes sobre o sistema capitalista, a gente vai voltar à compreensão da sociedade atual. A gente vai discutir o que é globalização, o impacto das novas tecnologias e seguiremos analisando as transformações no mundo do trabalho que têm conduzido aos processos de precarização do trabalho, desemprego e informalidade. Melhor. No senso comum, é usual encontrarmos pessoas simples que atribuem todas as mazelas de sua existência ao governo. Como queremos fugir do senso comum? Vamos refletir. Né? Como queremos fugir? Afinal, o que é política? Né? O que é poder? Qual é o papel do Estado e a participação política é importante? A gente vai dedicar isso à nossa segunda aula para analisar as questões urbanas. Sabemos hoje que a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas e essas são portadoras de inúmeros problemas, como a questão ambiental e a violência, por exemplo. Assim, a gente não pode deixar de olhar esses assuntos novamente sob uma perspectiva científica. E, por último, trataremos dos movimentos sociais, pois a vida da sociedade é extremamente dinâmica e marcada por lutas constantes de grupos sociais que defendem interesses específicos. Assim, a gente espera que vocês se desenvolvam com um olhar mais crítico sobre a sociedade, o que certamente contribuirá para o seu aprimoramento pessoal e profissional. Então, para isso, a gente vai fazer uma observação aqui, que são as estratégias para o desenvolvimento da reflexão sociológica, que é o uso da produção cinematográfica. Né? Os estudos sobre a utilização do cinema como recurso para o ensino da sociologia têm apontado para a complementariedade que o filme pode exercer no despertar da reflexão crítica sobre a sociedade. Mesmo filmes de circuito comercial, que são produzidos para um público amplo, eles tratam de temas do cotidiano, e por isso,
oferecem possibilidades para análise de temas básicos da sociologia, já que o cinema representa o imaginário social. Os filmes possibilitarão a percepção e discussão das realidades retratadas a partir de referenciais teóricos a serem discutidos no decorrer dessas duas aulas, o que ampliará e refinará a compreensão de conceitos e teorias, além de auxiliar no processo de contextualização histórica. O cinema pode provocar um tipo de pensamento que ultrapassa o âmbito do senso comum e gera um novo olhar sobre o mundo, contribuindo assim para a formação de uma consciência da diversidade e da pluralidade e para o entendimento sobre o nosso próprio comportamento social. Desse modo, é necessário que haja adequação dos filmes selecionados ao conteúdo de ciências sociais, já que o filme pode servir como uma forma de ilustrar conteúdos. Martins, por exemplo, enfatiza justamente que o desenvolvimento de um olhar sobre o filme possibilita a apreensão de comportamentos, visões de mundo, valores, identidades e ideologias de uma sociedade. A utilização de filmes pode contribuir para estimular a prática de estudos independentes e transversais, que ajudam a desenvolver o senso crítico e a capacidade de contextualização. A partir dessas considerações iniciais, os filmes que serão indicados ao longo dessas duas aulas, aprofundarão suas reflexões sobre os assuntos abordados durante elas. É importante que compreendam as aulas e, em seguida, assistam os filmes indicados, tendo por premissa a análise dos detalhes das obras cinematográficas em relação aos conceitos aqui explicados, né, e discutidos. Por fim, procure sempre elaborar alguns questionamentos, né, 4, na realidade. Qual a relação entre a história do filme e a realidade que vivemos? Em que época e local se passam os fatos narrados na obra? Qual a mensagem do filme? E, após assistir ao filme, qual a conclusão pode-se chegar sobre ele? Além disso, a gente acredita também que o hábito de assistir filmes acrescenta prazer ao processo de aprendizagem da sociologia. Agora, iniciando mesmo, introdução ao pensamento científico sobre o social. As origens do pensamento científico sobre o social. Desde que o ser humano desenvolveu a capacidade de pensar, ele está em busca de explicações para os fenômenos que o circundam. A partir dessa preocupação básica, o homem se tornou produtor de conhecimento sobre o mundo. No primeiro momento, as explicações sobre o funcionamento da natureza e da vida humana eram dadas a partir de mitos e explicações mágicas, não pautadas em um sistema lógico e coerente. Posteriormente, foram criadas outras formas de conhecer e explicar o mundo, como as religiões, a filosofia e a ciência. Nessa aula, a gente vai ter o propósito de identificar diferentes formas de pensar a vida social e delimitar nosso campo de estudo científico. O conhecimento mítico se manifesta através de um conjunto de histórias, lendas e crenças. E os mitos carregam mensagens que traduzem os costumes de um povo e constituem um discurso explicativo da vida social. O mito se explica pela fé, ou seja, não precisa de comprovação. Segundo Mecenas, o mito fez com que o ser humano procurasse entender o mundo através de sentimento e busca da ordem das coisas. Na medida em que o homem desenvolveu sua consciência, sentiu necessidade de descobrir as leis que regem o mundo e procurou entendê-lo de um modo racional. Enquanto o mito contribuía para o homem aceitar o mundo através de histórias, a filosofia atuou no sentido de permitir o entendimento das coisas através da reflexão sobre elas. O conhecimento filosófico e valorativo, no caso valorativo significa sentido de emitir juízo de valor, né? Porém, se apoia na formulação de hipóteses. É pautado na razão e tem como finalidade buscar uma representação coerente da realidade estudada. Como bem ilustram tanto Malacatos e Marconi, o conhecimento filosófico é caracterizado pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder discernir entre certo e errado unicamente recorrendo às luzes da razão humana. De acordo com Sócrates, não existe no mundo conhecimento pronto, acabado
e que, se desejarmos chegar à raiz do conhecimento, devemos, em primeiro lugar, criticar o que já conhecemos. O conhecimento religioso também se baseia em doutrinas valorativas, mas as suas verdades são consideradas indiscutíveis. É um tipo de conhecimento que não se vale diretamente da razão e da experimentação, mas sim da fé na revelação divina. Esse conhecimento se impôs como dominante no mundo ocidental durante o período medieval e, assim, o cristianismo impediu o florescimento de outras maneiras de conhecer a realidade e se constituiu um saber absoluto, que justificava o poder de uma instituição, a Igreja Católica. E quanto ao senso comum, ele é a nossa primeira forma de compreensão do mundo, resultante da herança cultural dos grupos sociais onde nós estamos inseridos. É um conhecimento transmitido de geração em geração por meio da educação informal e é baseado em imitações e em experiências pessoais. Todos os seres humanos possuem conhecimentos práticos de como agir e de como participar das instituições. O senso comum é um saber que parte da prática do homem comum, não do especialista. É um conhecimento que se volta à compreensão dos dados imediatos e não procura explicações profundas dos eventos. As transformações que ocorreram no mundo a partir do século XVI, como as grandes navegações e a internacionalização do comércio, elas foram acompanhadas pela crítica ao poder eclesiástico de explicar a realidade. Com a desagregação do mundo feudal, foi conferida uma importância única ao conhecimento científico. Surgiu uma necessidade histórica de formular um saber que permitisse estabelecer um critério de verdade pautado na razão e na funcionalidade. A razão, ou a capacidade racional do homem de conhecer a realidade, ela foi definida como elemento essencial para confrontar o dogmatismo religioso e a autoridade eclesial. O desenvolvimento da razão, ela conduziu uma nova atitude diante da possibilidade de explicar os fatos sociais de maneira lógica e coerente. O conhecimento científico se pauta na realidade concreta e é baseado na experimentação, e não apenas na razão. É um saber que possui uma ordenação lógica e busca constantemente se repensar. A característica elementar do pensamento científico é a procura pela verdade através do desenvolvimento de métodos de análise e de uma linguagem objetiva que evite ambiguidades. Todo esse tipo de saber é produzido e transmitido através de treinamento apropriado nos institutos de pesquisa e nas universidades. Trata-se de um conhecimento desenvolvido no mundo ocidental a partir do século XVII. Portanto, mito, religião, filosofia e ciência são formas de conhecimento produzidas pelo ser humano e o sentido da busca pelo conhecimento é chegar à verdade. Só para refletir, qual a diferença entre conhecimento mítico, filosófico e científico? Por que a universidade é o espaço do pensamento científico? Cada forma de conhecer o mundo ela é representada por instituições próprias. O pensamento religioso é amplamente difundido por instituições religiosas. O senso comum ele está disseminado por toda a sociedade e encontra nos meios de comunicação de massa espaço para sua expressão. Mas, e o conhecimento científico? A universidade é concebida como um centro de criação e difusão do conhecimento científico. Materializa-se pela união de professores e alunos para o avanço do conhecimento. Seu compromisso é com o desenvolvimento da ciência e da sociedade através da formação de profissionais competentes e com sólida formação científica. Desse modo, o nosso foco aqui se volta para a análise científica da sociedade, pois nosso compromisso institucional é com o desenvolvimento da ciência. Né? E para adentrar a sociologia pré-científica. A gente vai dividir em algumas partes, né? A gente vai ter aqui, primeiro, o renascentismo, né? Então, a gente vai abordar a contribuição de alguns filósofos para a compreensão das transformações sociais que culminaram no desenvolvimento do capitalismo. O termo sociologia pré-científica ela foi desenvolvido pela professora Cristina Costa e se refere ao pensamento social anterior ao desenvolvimento da sociologia como ciência. Trata-se do pensamento filosófico que se desenvolveu a partir do Renascimento e se estendeu até a Ilustração.
No século XV, significativas mudanças ocorreram na Europa. Iniciou-se uma nova era marcada por inovações na organização do trabalho e por transformações do modo de o homem conceber o conhecimento, a partir de então, pautado na razão e na ciência. Além de se preocupar com o desenvolvimento de explicações racionais sobre o funcionamento da natureza, o homem renascentista passou a se preocupar com a questão de como utilizar melhor os recursos naturais com o intuito de aumentar a produtividade e o lucro. Essa nova forma de conhecimento da natureza e da sociedade se fundamentou em processos de experimentação e observação e foi representada pelas obras de Galileu Galilei, Francis Bacon e René Descartes. O pensamento social do renascentismo se expressou também na criação imaginária de mundos ideais que mostrariam como a realidade deveria ser, sugerindo que tal sociedade seria construída pelos homens através de sua ação e não pela crença ou pela fé. Em A Utopia, Thomas More defende a igualdade e a concórdia e concebe um modelo de sociedade no qual todos têm as mesmas condições de vida e executam em rodízio os mesmos trabalhos. Em sua obra O Príncipe, Maquiavel afirma que o destino da sociedade depende da ação dos governantes e explora as condições pelas quais o monarca absoluto é capaz de obter êxitos. Além disso, o autor analisa as condições para chegar a conquistas, reinar e manter o poder. Maquiavel acredita que o poder depende das características pessoais do governante, de suas virtudes, das circunstâncias históricas e de fatos que ocorrem independentemente de sua vontade. A obra O Príncipe ainda disserta a respeito das relações que o monarca deve manter com a nobreza, o clero e o povo. Então, o príncipe mostra como deve agir o soberano para alcançar e preservar o poder, como manipular a vontade popular e usufruir seus poderes e aliados. Como conseguir exércitos fiéis, como castigar inimigos, como recompensar aliados, como destruir na memória do povo a imagem dos antigos líderes. A importância dessa obra reside no tratamento dado ao poder, que passou a ser visto a partir da razão e da habilidade do governante para nele se manter do poder à ética. Ainda segundo Costa, as ideias de Thomas More e Maquiavel expressavam os valores de uma sociedade em mudança, portadora de uma visão laica de si e do poder. Com o renascentismo, novos valores sociais passaram a ser compartilhados entre os homens. Houve uma crescente valorização da riqueza em detrimento da origem do indivíduo e da ordem social, e isso se voltou para a competição por novos mercados e ampliação do consumo. Com o desenvolvimento das atividades comerciais, uma nova classe social ganhou evidência, a burguesia comercial, constituída por comerciantes que aspiravam lucros e tinham interesses de domínio político. Os valores sociais da sociedade moderna eram, então, o antropocentrismo, onde o homem se coloca como centro de tudo, a laicidade, que é a separação das questões transcendentais das preocupações imediatas do dia a dia, o individualismo, que traz a valorização da autonomia individual em detrimento da coletividade, o racionalismo, que é o modo de pensar que atribui valor somente à razão, e o hedonismo, que é a dedicação ao prazer como estilo de vida. O século das luzes. Né? Então, a partir do século XVII, o capitalismo entrou em franca expansão pelo mundo. Os valores sociais básicos burgueses se voltaram para o individualismo e para a busca pelo lucro. A expansão das atividades comerciais conduziu uma postura crescente pelo aumento da produtividade e esse aumento precisou do desenvolvimento tecnológico e da racionalidade no planejamento da produção. Desse modo, recorreu-se ao apoio na razão como fonte de conhecimento das atividades econômicas. Com a Ilustração, as ideias de racionalidade e liberdade se converteram em valores supremos. A racionalidade aqui é compreendida como capacidade humana de pensar e escolher. Só um adendo. Ilustração é um movimento filosófico do século XVIII que partia da convicção na razão como fonte de conhecimento. Tá? A liberdade é concebida sob a perspectiva política. As relações entre os homens devem ser pautadas na liberdade contratual, desse modo todos os homens são livres e iguais. De acordo com Quintaneiro,
A ideia de liberdade passou, então, a conotar uma emancipação do indivíduo da autoridade social e religiosa, conquista de direitos e autonomia frente a instituições. A burguesia europeia ilustrada acredita que a ação racional traria a ordem ao mundo, sendo a desordem um mero resultado da ignorância. Educados, os seres humanos seriam bons e iguais. É interessante observar que a concepção de liberdade e igualdade no período em questão ainda não concebia igualdade civil entre homens e mulheres, ou seja, as mulheres ainda possuíam um status inferior ao dos homens. Quintaneiro ainda relata que Helvétius afirmou em 1758 que as diferenças entre os seres humanos não se referiam à sua capacidade de conhecer, mas a fatores sociais, políticos e morais. Propunha que a educação deveria ser oferecida igualmente a homens e mulheres. Seu livro foi tão revolucionário para a época que foi condenado pelo Papa e queimado no Parlamento de Paris e na Faculdade de Teologia. Os filósofos iluministas concebiam a política como uma coletividade organizada e contratual. O poder surgiu como uma construção lógica e jurídica que independia de quem ocupava e se fazia de forma temporária ou representativa. A sociedade passou a ser vista como portadora de diferentes instâncias como política, a jurídica, a social e a econômica, ou seja, surgiu a percepção de que o funcionamento da sociedade dependia da relação entre as partes que a compunham. Em um contexto de luta contra o poder absolutista que atravancava o desenvolvimento do comércio e a efetivação dos princípios de representatividade política, as massas foram conclamadas a defender a democracia e a igualdade jurídica entre os homens na constituição de um regime republicano. O absolutismo foi um sistema político de governo em que os dirigentes assumiam poderes absolutos, sem limitações ou restrições, passando a exercer de fato e de direito todos os atributos da soberania. Esse sistema político perdurou na Europa entre os séculos XV e XVIII. A partir daí se inicia o liberalismo, que é uma ideologia política que preconiza a liberdade da economia frente ao poder. Desse modo, a economia deveria ser regida por leis próprias, a lei da oferta e da procura, e a organização do Estado se voltaria para a defesa dos interesses burgueses. Em sua obra O Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau afirma que a base da sociedade estava no interesse comum pela vida social e no consentimento unânime dos homens em renunciar às suas vontades em favor de toda a comunidade. Segundo Rousseau, encontrar uma forma de associação que depende e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado e pelo qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. Todas essas cláusulas, bem entendido, se resumem a uma única, a saber, a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos em favor de toda a comunidade. Porque, primeiramente, cada qual se entregando por completo e sendo a condição igual para todos, ninguém interessa em torná-la onerosa para os outros. Quanto à desigualdade social, o Rousseau identificou na propriedade privada a fonte das injustiças sociais e defendeu um modelo de sociedade pautado em princípios de igualdade. Sobre a desigualdade entre os homens, Rousseau afirma: eu concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade, uma que chamo de natural, física, porque foi estabelecida pela natureza e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças corporais e das qualidades do ensino ou da alma. Outra, a que se pode chamar de desigualdade moral ou política, pois depende de uma espécie de convenção que foi estabelecida ou ao menos autorizada pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios desfrutados por alguns em prejuízo dos demais, como os de serem mais ricos, mais respeitados, mais poderosos e estes, ou mesmo mais obedecidos. Em relação à identificação da propriedade privada como fonte das desigualdades e da injustiça social, o Rousseau coloca que o primeiro que, cercando um terreno, se lembrou de dizer isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quanto a crimes, guerras, assassinos, misérias e horrores, não teriam poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar este impostor, estareis perdidos
se esquecer de que os frutos são de todos e a terra de ninguém. A partir das ideias expostas, Rousseau se tornou partidário de uma sociedade que defendesse princípios igualitários e preservasse uma base livre e contratual. Assim como Rousseau, John Locke era partidário da ideia de que a sociedade é resultante da livre associação entre indivíduos dotados de razão e vontade. Porém, diferentemente daquele, Locke reconhecia a diferença entre os direitos individuais e o respeito à propriedade e defendia que os princípios da organização social fossem codificados em torno de uma constituição. John Locke concebia a propriedade privada como um direito natural do ser humano. Todo indivíduo teria direito de usá-la em seu proveito para a sobrevivência ou para ampliar seus bens e aumentar sua riqueza. Segundo Lucien Golden, os valores fundamentais defendidos pelos filósofos iluministas, como igualdade jurídica, liberdade contratual e respeito à propriedade privada, eles foram apropriados pela burguesia como os fundamentos da atividade comercial. Basta pensarmos como operam as relações comerciais até os dias de hoje. São relações que, independentemente das desigualdades sociais, são marcadas pelo princípio da igualdade jurídica. Esse princípio prevalece mesmo na relação entre desiguais economicamente. A defesa da propriedade privada confere a seu proprietário o poder de usar e dispor livremente daquilo que lhe pertence. Concluímos, portanto, que a sociologia pré-científica foi caracterizada por estudos sobre a vida social que não tinham como preocupação central conhecer a realidade como ela era, mas se propor formas ideais de organização social. O pensamento filosófico de então já concebia diferenças entre indivíduo e coletividade, e como afirma Costa, presos ainda ao princípio da individualidade, esses filósofos entendiam a vida coletiva como fusão de sujeitos, possibilitada pela manifestação explícita de suas vontades. E o pensamento científico sobre o social? Até aqui, percebemos que a inquietação em conhecer e explicar os fenômenos sociais sempre foi uma preocupação da humanidade. Porém, a explicação com base científica é fruto da sociedade moderna, industrial e capitalista. A formação da sociologia no século XIX significou que o pensamento sobre o social se desvinculou das tradições morais e religiosas, como afirma Costa. Tornava-se necessário entender as bases da vida social humana e da organização da sociedade por meio de um pensamento que permitisse a observação, o controle e a formulação de explicações plausíveis e que tivessem credibilidade no mundo pautado pelo racionalismo. Para isso, a gente vai entender um pouco sobre Auguste Comte. Auguste Comte nasceu em Montpellier, na França, em 1798. Aos 16 anos, ele ingressou na Escola Politécnica de Paris, fato que exerceu grande influência na orientação de seu pensamento. Em carta de 1842 a John Stuart Mill, o Comte fala da Politécnica como a primeira comunidade verdadeiramente científica que deveria servir como modelo de toda a educação superior. Contudo, 2 anos depois, ele foi expulso da instituição por insubordinação e rebelião. Amigo e secretário de Saint-Simon, que colaborou imensamente na sua formação intelectual, Comte desenvolveu um curso de filosofia positiva ministrado em sua casa e obteve reconhecimento. Em 1831, ele foi convidado a trabalhar como professor na própria Escola Politécnica, onde se dedicou ao magistério e à elaboração de seus livros. Comte morreu em Paris em 1857 e é considerado o fundador da sociologia. Infelizmente, a maior parte das obras de Auguste Comte não foi traduzida para o português, mas as suas principais obras editadas na nossa língua são Reorganizar a Sociedade e Discursos sobre o Espírito Positivo, ambos da editora Scala. Comte foi o autor que desenvolveu pela primeira vez reflexões acerca do mundo social sob bases científicas. Influenciado pelo cientificismo e o organicismo, o teórico compreendia a sociedade como um grande organismo no qual cada parte possuía uma função específica, assim como o bom funcionamento do corpo dependia da atuação de cada órgão. O cientificismo é a crença no poder absoluto da razão para explicar todas as coisas. Já o organicismo, ele concebe a sociedade como um grande corpo humano constituído de partes coesas e integradas que funcionam harmonicamente.
Referências ao funcionamento do corpo humano e à teoria da evolução geral das espécies de Darwin foram utilizadas como parâmetros para o estudo da sociedade. De acordo com Comte, a sociedade teria passado por 3 fases ao longo da história: a teológica, a metafísica e a científica. O autor concebe a fase teológica como aquela em que os homens recorriam à vontade de Deus para explicar os fenômenos da natureza. Na fase metafísica, o homem já seria capaz de utilizar conceitos abstratos. Entretanto, é somente na fase científica que corresponde à sociedade industrial que o conhecimento passou a se pautar na descoberta de leis objetivas para determinar os fenômenos. Comte procurou estudar o que já havia sido acumulado em termos de conhecimentos e métodos por outras ciências, como a matemática, a biologia e a física, para saber quais deles poderiam ser utilizados na sociologia. O teórico buscava garantir, assim, um estatuto científico à sociologia, como indica Costa. Ele foi o primeiro a definir precisamente o objeto, a estabelecer conceitos e uma metodologia de investigação e, além disso, a definir a especificidade do estudo científico da sociedade. Preocupado com os problemas sociais de sua época, Comte concebia o papel da sociologia como ciência seria de conhecer as leis que regem a vida social para poder prever os fenômenos e agir racionalmente, sempre respeitando os princípios gerais que regem o mundo, a manutenção da ordem e o caminho para o progresso. Para o autor, todas as sociedades possuíam movimentos vitais de evolução e de ajustamento. Identificando como progresso, o primeiro movimento conduzia as sociedades a sistemas mais complexos de existência. É como se houvesse um movimento inexorável que conduziria todas as sociedades para o progresso. Identificado como ordem, o segundo movimento, por sua vez, seria responsável pela adaptação dos indivíduos ao meio social, ajustando os indivíduos a condições estabelecidas. Esse movimento seria responsável pela preservação dos elementos permanentes de toda a organização social, como a família e a religião, por exemplo. Desse modo, todas as sociedades teriam um duplo movimento, caminhariam para o progresso e preservariam, ao mesmo tempo, a ordem social. Observe como os movimentos identificados por Comte se relacionam com a bandeira brasileira, né? O progresso e a ordem. Né? Então, analise a bandeira nacional e reflita. Nossa bandeira tem alguma relação com o pensamento de Augusto Comte? O Brasil é um país que se orienta por princípios de ordem e progresso? Comte foi um dos principais expoentes do positivismo, uma corrente de pensamento filosófico que aceitava os problemas advindos da industrialização e da urbanização como um dado da realidade. O termo surgiu em oposição aos grupos intelectuais que defendiam a volta ao passado agrário e feudal. O estudioso foi um crítico das ideias de Rousseau, pois, para ele, o homem é um animal gregário por natureza, e o indivíduo só poderia ser explicado pela sociedade. Além disso, Comte concebe a família como uma verdadeira célula social. Para o autor, a propagação das ideias iluministas se preconizavam a liberdade e a igualdade entre os homens, e conduziu estes à discórdia. O restabelecimento da coesão social só seria possível com a constituição de uma nova ordem de ideias e conhecimentos representados pelo positivismo. Como afirma o sociólogo Carlos Benedito Martins, o advento da sociologia representava para Comte o coroamento da evolução do conhecimento científico, já constituído em várias áreas do saber. Ele deveria utilizar em suas investigações os mesmos procedimentos das ciências naturais, tais como a observação, a experimentação, a comparação, entre outros. O conhecimento sociológico permite ao homem transpor os limites de sua condição particular para percebê-la como parte de uma totalidade mais ampla, que é todo social. Isso faz da sociologia um conhecimento indispensável no mundo que, à medida que cresce, mais diferencia e isola os homens e os grupos entre si. Os filmes que a gente pode sugerir, que eu vou colocar para vocês entenderem, é Em Nome de Deus, né, um filme americano, estadunidense de 88, o Joana d'Arc, de Luc Besson, francês, de 99, O Nome da Rosa, do Jean-Jacques Arnaud, estadunidense, de 86, Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann, dos Estados Unidos,
até com Leonardo DiCaprio. O Shakespeare Apaixonado, do John Madden, que é uma coprodução estadunidense-inglesa, de 98, ganhadora de Oscar, inclusive. E, por fim, 1492, A Conquista do Paraíso, do Ridley Scott, que é uma, não é nem coprodução, uma triprodução espanhola, francesa e inglesa, de 92. Eu vou deixar eu esqueci o nome, mas eu vou deixar na descrição. Vou deixar na descrição para vocês. E a segunda parte do nosso vídeo, sim, segunda parte, transformações sociais do século XVIII. As revoluções burguesas. O intuito é analisar o contexto que o capitalismo se impôs como modo de organização econômica, social e política predominante na sociedade moderna. Por revoluções burguesas, entende-se um conjunto de movimentos que ocorreram no século XVIII na Europa e nos Estados Unidos. As revoluções burguesas foram: primeiro, a Revolução Gloriosa, em 1680, na Inglaterra. Depois, a Revolução Francesa, também conhecida como Revolução Burguesa, em 1789. E a Independência Americana, em 1776, e, por fim, a Revolução Industrial Inglesa a partir de 1750. Lembrando que a Revolução Industrial teve dois momentos, tá? Então, só é a partir da primeira, que é a Revolução Industrial mesmo. Somente as revoluções francesas industriais serão o nosso foco, porque ambas constituem as duas faces de um mesmo processo: a consolidação do regime capitalista moderno. O que caracterizou esses movimentos revolucionários foi a sua capacidade de suplantar as formas feudais de organização social. Sua importância está no estímulo dado ao desenvolvimento do capitalismo, pois essas revoluções colocaram um fim às monarquias absolutistas e contribuíram para a eliminação de barreiras que impediam o livre desenvolvimento econômico. A primeira que a gente vai ver é a Revolução Francesa, né? Então, as ideias iluministas exerceram profunda influência sobre a sociedade francesa ao longo do século XVIII. A crescente crítica racional da vida em sociedade propiciou ao povo questionar as instituições políticas absolutistas e de base feudal presentes na França. Segundo Martins, o conflito entre as novas forças sociais ascendentes chocava-se com uma típica monarquia absolutista, que assegurava consideráveis privilégios a aproximadamente 500 mil pessoas. Isso um país que possuía ao final do século XVIII uma população de 3 milhões de indivíduos. Sob os privilégios concedidos pelo rei à nobreza e ao clero, que não pagavam impostos e cobravam tributos e dízimos do povo, Huberman cita em sua obra a resolução do parlamento francês para a manutenção desses privilégios. A monarquia francesa, pela sua constituição, é formada por vários estados distintos. O serviço pessoal do clero atende às funções relacionadas à constituição e o culto. Os nobres consagram seu sangue à defesa do Estado e ajudam o soberano com seus conselhos. A classe mais baixa da nação, que não podem prestar ao rei serviços tão destacados, contribui com seus tributos, sua indústria e seu serviço corporal. A partir das considerações anteriores, é possível compreender as razões que levaram as massas populares a ir às ruas e lutar contra a monarquia, numa revolução marcada por posturas radicais. O povo não aguentava mais pagar as altas taxas de impostos para a manutenção de um grupo social que nada produzia.
Como nos relata o Martins, além de não pagar os impostos, a nobreza possuía privilégio de cobrar tributos feudais e investir contra o desenvolvimento de forças capitalistas, coibindo assim a abertura de empresas de desenvolvimento da agricultura. A monarquia francesa procurava garantir os privilégios da nobreza em um contexto no qual crescia a miserabilidade do povo. A burguesia também se opunha ao regime monárquico, pois este não permitia a livre constituição de empresas e a impossibilitava de realizar seus interesses econômicos. Quanto aos interesses burgueses na derrubada do regime absolutista, Huberman pontua que a burguesia desejava que seu poder político correspondesse ao poder econômico que já tinha. Era dona de propriedades, queria agora os privilégios, queria ter certeza que sua propriedade estaria livre das restrições aborrecidas que estivera sujeita na decadente sociedade feudal. Queria ter certeza de que os empréstimos feitos ao governo seriam pagos. Para isso, tinha que conquistar não somente uma voz, mas a voz do governo. Sua oportunidade chegou e ela soube aproveitá-la. Em 1789, com a mobilização das massas em torno da defesa da igualdade e da liberdade, a burguesia tomou o poder e passou a atuar para a desestruturação do sistema feudal que ainda era predominante na Europa. Como informa Martins, entre as medidas tomadas pelo governo após a Revolução Francesa, merece destaque a legislação que limitava os poderes patriarcais na família, reprimindo os abusos da autoridade do pai. Além disso, os bens da igreja foram confiscados e as funções de educação foram transferidas para o Estado. A burguesia defendia a organização de um Estado independente do poder religioso e promoveu profundas inovações na área econômica ao criar medidas para favorecer o desenvolvimento de empresas capitalistas. Contudo, as massas que participaram da Revolução logo foram surpreendidas por outras medidas burguesas, como a proibição das manifestações populares e a repressão violenta dos movimentos contestatórios. O significado histórico da Revolução Francesa é descrito por Huberman como o privilégio do nascimento foi realmente derrubado, mas o privilégio do dinheiro tomou seu lugar. Liberdade, igualdade, fraternidade foi uma frase popular gritada por todos os revolucionários, mas coube principalmente à burguesia desfrutá-la. A Revolução Francesa pôs fim ao sistema feudal não só na França, mas em todos os territórios conquistados por Napoleão Bonaparte. E, por último, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial eclodiu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Ela foi fruto de um conjunto de inovações que possibilitou um aumento sem precedentes na produção de mercadorias. Chamamos de Primeira Revolução Industrial o período de 1760 até 1820, quando o sistema industrial efetivamente suplantou o sistema feudal. Em sua primeira fase, a introdução dos teares mecânicos possibilitou ao setor têxtil ampliar extraordinariamente sua produtividade. A Revolução Industrial significou mais do que a introdução da máquina a vapor e o aperfeiçoamento dos métodos produtivos. Ela nasceu sobre a égide da liberdade ao permitir aos empresários industriais que desenvolvessem, criassem novas formas de produzir e enriquecer. Então, a origem e as consequências da Revolução Industrial pode ser explicada em 4 etapas. Primeiro, o aparecimento da máquina a vapor. Depois, o aumento da produção. Terceiro, a melhoria nos transportes. E, por fim, o crescimento das cidades. Afinal de contas, o feudo estava deixando de existir. Os antecedentes históricos da Revolução Industrial remontam ao acúmulo de capital oriundo da intensificação do comércio internacional mercantilista. A utilização de mão de obra escrava na América possibilitou um grande aumento de riquezas que precisavam ser investidas na produção. Para que houvesse desenvolvimento econômico, era necessário exportar mercadorias e importar apenas o necessário, que é um sistema vigente até hoje no mercado mundial, né, bem teoricamente. Para isso, era primordial o estímulo à indústria, pois os produtos industriais possuem mais valor que os artigos do setor primário. Primária, agricultura e extrativismo. Como afirma Huberman, também era importante ter indústria produzindo as coisas de que o povo precisava, isso equivalia a não ser necessário comprá-las no estrangeiro. Era um passo na direção da balança de comércio favorável, bem como no sentido de tornar o país autossuficiente, independente de outros países.
A Revolução Industrial desencadeou uma maciça migração do campo para a cidade. Esse processo de migração teve início no século XVI, com a expulsão de camponeses de suas plantações. Sem ter para onde ir, os camponeses seguiram para as estradas, onde se tornaram pedintes. No século XVIII, houve um novo fechamento de terras e, como afirmou Huberman, dessa forma, o exército de infelizes sem terra, que tinham de vender sua força de trabalho em troca de salário, aumentou tremendamente. Desse modo, o fechamento das terras com a expulsão dos camponeses sem título de propriedade foi uma das principais formas de obter mão de obra para a indústria. Um dos efeitos dessa revolução na área rural foi a aceleração da produtividade agrícola a partir da introdução de técnicas que permitiam a intensificação da utilização do solo. Assim, a atividade agrícola se voltou para o mercado e teve sua produção orientada para o lucro. Somada à expulsão dos camponeses de suas áreas de produção, o aumento da produtividade agrícola é um elemento fundamental para compreender como se formou a classe operária. A falta de trabalho no campo forçou os camponeses a buscar trabalho nas áreas urbanas. O grande fluxo migratório tornou as áreas urbanas palco de grandes transformações sociais. Formaram-se multidões que revelavam nas ruas uma nova face do desenvolvimento do capitalismo, a miserabilidade. O sistema de trabalho na indústria se diferenciava de outras formas de organização existentes na época. Dias cita que, entre as principais modificações, a crescente divisão do trabalho, a necessidade de coordenação e também as mudanças culturais ocorridas dentro da questão do labor. O desenvolvimento de técnicas levou os empresários a incrementar o processo produtivo e aumentar as taxas de lucro. Isso permitiu que eles se interessassem cada vez mais pelo aperfeiçoamento das técnicas de produção, visando produzir mais com menos gente. Para refletir, o trabalho sempre foi uma fonte de riquezas? A divisão do trabalho foi implementada como técnica no interior da fábrica para o aumento da produtividade, como nos relata Huberman. Quando se prega um grande número de pessoas para fazer certo produto, podemos dividir o trabalho entre elas. Cada trabalhador tem uma tarefa particular a fazer, executa repetidamente e, em consequência, se torna perito nela. Isso poupa tempo e acelera a produção. A divisão do trabalho imposta pela grande indústria conduziu os operários a um crescente processo de especialização que, por sua vez, reduziu drasticamente o conhecimento desses operários, agora realizadores de tarefas repetitivas e rotineiras que dispensavam formas de conhecimento mais sofisticados. Né? Dias remete à discussão sobre a divisão do trabalho à obra Riqueza das Nações, né, do Adam Smith, e compara a produção de alfinetes entre operários em uma linha de produção com a capacidade de produzir um operário isolado. Analisando as consequências dessa intensa divisão do trabalho, Dias esclarece que há um empobrecimento intelectual do operário por realizar tarefas cada vez mais repetitivas e altamente especializadas, o que, por outro lado, facilita a introdução do trabalho no trabalho industrial de mulheres e crianças. Assim, a atividade produtiva se voltou para as grandes unidades fabris e a relação de classes que passou a existir entre a burguesia e os trabalhadores foi orientada pelo contrato. Isso permite inferir que existia a liberdade econômica e a democracia política, pois tínhamos o trabalhador livre para escolher um emprego qualquer e o empresário livre para empregar quem desejasse, o que significou uma profunda transformação na maneira de os homens se relacionarem. Eis que constata Huberman sobre as características do trabalho industrial. Produção para um mercado cada vez maior e oscilante, realizada fora de casa, nos edifícios do empregador e sob rigorosa supervisão. Os trabalhadores perderam completamente sua independência. Não possuíam matéria-prima, como ocorria no sistema das corporações, e nem os instrumentos, tal como no sistema doméstico. A habilidade deixou de ser tão importante como antes devido ao maior uso da máquina. O capital tornou-se mais necessário do que nunca. Do século XIX até hoje. A relação de interdependência entre empresários e operários é um elemento fundamental na nova ordem social capitalista. A configuração do mercado de trabalho conduz os operários a vender sua força de trabalho como mercadoria. As indústrias se converteram na única possibilidade de trabalho para este trabalhador que perdeu o conhecimento do processo produtivo e só possuía a força física vendida como força de trabalho.
Quanto aos empresários, ao reconhecimento da necessidade de mão de obra para a movimentação das indústrias. Aspectos importantes da Revolução Industrial. A produção ela passa a ser organizada em grandes unidades fabris, onde predominam uma intensa divisão do trabalho, aumento sem precedentes na produção de mercadorias, concentração da produção industrial em centros urbanos, surgimento de um novo tipo de trabalhador, o operário. Sobre a organização do sistema fabril e seus reflexos na sociedade inglesa, Huberman ainda descreve: o sistema fabril, com sua organização eficiente em grande escala e sua divisão de trabalho, representou um aumento tremendo na produção. As mercadorias saíam das fábricas num ritmo intenso. Esse aumento de produção foi em parte provocado pelo capital, abrindo caminho na direção dos lucros. Foi em parte uma resposta ao aumento da procura. A abertura de mercados das terras recém-descobertas foi uma causa importante desse aumento. Houve outra. As mercadorias produzidas nas fábricas encontravam também um mercado interno simultâneo ao mercado externo. Isso devido ao crescimento da população da própria Inglaterra. No interior das fábricas, as condições de trabalho eram ruins. As fábricas não possuíam ventilação ou iluminação, e os trabalhadores eram submetidos a jornadas de trabalho de até 16 horas por dia. Como ilustra Huberman, os fiandeiros de uma fábrica próxima de Manchester trabalhavam 14 horas por dia numa temperatura de 26 a 29 graus Celsius, mais ou menos, sem terem a permissão de mandar buscar água para beber. Quando os trabalhadores conquistaram o direito de trabalhar em 2 turnos de 12 horas, consideram isso uma bênção. A cultura que os operários levavam para o ambiente industrial era apreendida no meio rural. Isso conduzia os empresários a perceber que a gestão dos recursos humanos constituía um problema a ser solucionado. Dessa forma, um rígido sistema disciplinar, acompanhado de constante supervisão dos empresários, foi introduzido nas indústrias para garantir a produtividade com eficiência. Como informa Dias, o fator disciplina assume um papel fundamental na nova forma de organizar a empresa, não só pelo aspecto cultural, com a necessidade de desenvolvimento de novos hábitos. Os operários tinham grandes dificuldades de adaptação ao sistema disciplinar, que não era pautado na liberdade e igualdade dos indivíduos. Era usual, nas fábricas, a presença de mulheres e crianças a partir de 5 anos atuando na linha de produção com salários inferiores aos dos homens. Quanto aos homens, naquela época, esses já sofriam com os efeitos do desemprego. A princípio, os donos de fábrica compravam o trabalho das crianças pobres nos orfanatos. Mais tarde, com os salários do pai operário e da mãe operária não eram suficientes para manter a família, também as crianças que tinham em casa foram obrigadas a trabalhar nas fábricas e nas minas. E a gente vai ver a maneira como Engels descreve o trabalho infantil sobre a ótica de um empresário. Né? Visitei várias fábricas em Manchester e seus arredores e jamais vi crianças maltratadas, submetidas a castigos corporais ou mesmo que estivessem de mau humor. Pareciam todas alegres e espertas, tendo prazer em empregar seus músculos sem fadiga e dando livre vazão à vivacidade da própria infância. O espetáculo do trabalho da fábrica, longe de despertar-me pensamentos tristes, foi para mim sempre reconfortante. Era delicioso observar a agilidade com que reuniam os fios rompidos em cada recuo do carreto da mula e vê-las, depois de segundos de atividades com seus dedinhos delicados, divertirem-se muito a descansar nas posições que lhe davam prazer, até que a atividade recomeçasse. O trabalho desses elfos velozes parecia um jogo que executavam com a encantadora destreza de um longo treinamento que lhes conferia. Conscientes de sua própria habilidade, compraziam-se em mostrá-la a qualquer visitante. Nenhum sinal de cansaço. À saída da fábrica, imediatamente se punham a brincar no espaço livre vizinho com o mesmo ardor de crianças que saem da escola. Além disso, as condições de moradia eram altamente precárias nos bairros periféricos. As doenças eram epidêmicas. Nassau Sênior ilustra a situação na cidade de Manchester em 1837. Essas cidades, pois pela extensão e número de habitantes são cidades, foram construídas sem qualquer consideração pelo que não fosse a vantagem imediata do construtor especulador. Num lugar encontramos toda uma rua seguindo o curso de um canal, porque dessa forma era possível conseguir porões mais profundos, sem custo de escavações, porões destinados não ao armazenamento de mercadorias ou lixo, mas à residência de seres humanos.
Nenhuma das casas dessa rua esteve isenta de cólera. Em geral, essas ruas desses subúrbios não têm pavimentação e pelo meio corre uma vala ou há um monturo. Os fundos das casas quase se encontram e não há ventilação e nem esgotos. E famílias inteiras moram num campo de porão ou numa água potável. Para refletir, atualmente, as condições de vida dos trabalhadores melhoraram? Só para poder complementar, né? Em junho de 2007, durante a comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, né, que foi aquele que eu li agora do Engels, foram divulgados impressionantes dados estatísticos sobre o trabalho infantil no Brasil, diante dos quais, sem dúvida, temos que parar para fazer uma reflexão. De acordo com os pesquisadores da Unip, professor Dr. José Eduardo Azevedo e professor Fernando Perillo, em um texto ainda inédito, nos dados divulgados pelo IBGE a partir de 2005, houve, infelizmente, o crescimento do trabalho infantil em 10,3%. Isto é, em 2005, apesar da proibição legal, houve a utilização de aproximadamente 5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade nas frentes de trabalho. Desse total, por volta de 80 mil, 1,6%, possuem idade entre 5 e 9 anos, sendo que 76,7% dessas 80 mil crianças que estavam trabalhando em atividades agrícolas e mais de 64% não recebiam nenhuma remuneração, pois auxiliavam a família em diversas atividades do campo. Nas áreas rurais, evidentemente, há uma menor fiscalização em relação ao trabalho infantil, enquanto que, apesar da maior fiscalização, nos grandes centros urbanos, há inúmeras crianças que perambulam pelas ruas como pedintes e ou são exploradas como vendedoras ambulantes. A região do Brasil que mais emprega mão de obra no infantil é o Nordeste, com quase 40% do total de crianças trabalhando no campo. Em termos de dados mundiais, os números são reveladores, pois, segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, 230 milhões de crianças ainda trabalham, sendo que 130 milhões delas trabalham em atividades rurais. Isso que foi falado, até de Manchester e tudo mais, nos conduz a pensar sobre as precárias condições de vida que a nascente classe operária encontrou nas grandes cidades industriais. Os problemas sociais decorrentes do processo de urbanização e industrialização conduziram ao aumento de doenças epidêmicas nas áreas urbanas, ao aumento do número de suicídios e dos problemas com alcoolismo e o crescimento da violência urbana com o surgimento de delinquentes e também um crescimento vertiginoso também da prostituição. Tudo isso contribuiu para tornar as cidades industriais centros de forte tensão social. Como observa Martins, num período de 80 anos, ou seja, entre 1780 e 1860, a Inglaterra havia mudado de forma marcante sua fisionomia. País com pequenas cidades, com uma população rural dispersa, passou a comportar enormes cidades, nas quais se concentravam suas nascentes industriais que espalhavam produtos para o mundo inteiro. Dessa forma, a gente percebe como a sociedade industrial era portadora de um alto grau de complexidade para ser compreendida. É essa a razão da formação da sociologia como ciência que estuda os problemas advindos da sociedade moderna, industrial, urbana e capitalista. As condições de vida da classe trabalhadora fez com que esta lutasse por uma menor jornada de trabalho. Os trabalhadores dirigiram suas reivindicações ao parlamento, porém essas não foram aceitas. Eles se voltaram, então, contra as máquinas e reorganizaram movimentos coordenados para a destruição destas, acreditando que o motivo de seu infortúnio eram elas e não as relações de trabalho. Em seguida, passaram a se organizar em sindicatos e partidos na luta política pelo sufrágio universal, pois queriam intervir no parlamento para criar leis que os beneficiassem. As principais reivindicações dos trabalhadores eram o sufrágio universal para os homens, o pagamento aos membros eleitos da Câmara dos Comuns, que tornaria possível aos pobres se candidatarem ao posto, parlamentos anuais, nenhuma restrição de propriedade para os candidatos, sufrágio secreto, para evitar intimidações, só uma ideia, sufrágio é votação, tá, gente? E igualdade dos distritos eleitorais. Assim como a classe trabalhadora se lançou na luta política e novas instituições sociais ganharam evidência, como, por exemplo, as organizações sindicais, que surgiram pelas próprias condições sociais colocadas pela Revolução Industrial. Os sindicatos ganharam força porque o sistema fabril concentrou trabalhadores nas grandes cidades,
o que facilitava a sua organização. Segundo Engels, as grandes cidades são os berços dos movimentos trabalhistas. Nelas, os trabalhadores começaram a refletir sobre a sua condição e a lutar contra ela. Nelas, a oposição entre proletariado e a burguesia se manifestou inicialmente. Delas saíram o sindicalismo, o cartismo e o socialismo. E como já explicitado anteriormente, os problemas sociais inerentes à Revolução Industrial foram inúmeros. Aumento da prostituição, suicídio, infanticídio, alcoolismo, criminalidade, violência, doenças epidêmicas, favelas, poluição, migração desordenada, entre outros. A Revolução Industrial constituiu uma autêntica revolução social que se manifestou por transformações profundas na estrutura institucional, cultural, política e social. As transformações sociais do século XVIII conduziram o sistema capitalista a se consolidar como uma forma de organização social, pois colocou fim às relações feudais e em apenas 100 anos se espalhou por outros países. O capitalismo é um sistema econômico voltado para a produção e para a troca, para a expansão comercial, para a produção crescente de mercadorias e para o consumo de bens materiais. O desenvolvimento do comércio e das suas técnicas produtivas não significou melhoria na condição de vida da classe trabalhadora. Sua concentração em bairros periféricos possibilitou a organização social para a luta política, transformando as cidades em palco de conflito social com a concentração das duas classes sociais básicas do sistema, os empresários e os operários. Por fim, é preciso esclarecer que os problemas anteriormente expostos são típicos da sociedade capitalista, que tornou a vida em sociedade altamente complexa. As ciências sociais surgem nesse contexto e buscam compreender a lógica desse modo de organização da vida social. Assim, a sociologia nasce e se desenvolve com o mundo moderno e com os impasses criados pela sociedade urbana e social, urbano-industrial. Os filmes que eu vou recomendar aqui são Casanova e a Revolução, né, do Ettore Scola, filme italiano de 82. Dance, Um Grito de Justiça, do Stijn Konings, um filme holandês, francês e belga, de 92. O Danton, Processo da Revolução, do Andrzej Wajda, filme francês de 82. Germinal, que é maravilhoso, do Claude Berry, francês de 83. O Maria Antonieta, inclusive vai falar muito sobre a Revolução Industrial, né? A Revolução Francesa, que é um filme da Sofia Coppola, né? Um filme estadunidense e francês de 2006. E, por fim, o Oliver Twist, do Roman Polanski, que é um filme estadunidense, francês e italiano de 2005. Ok? E por hoje é só. Na próxima aula nós teremos a continuação de Ciências Sociais. Tchau, tchau.